Então tá, né, meus amigos? Maravilha, maravilha, Avante Lovers, de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Essa é a análise de São Paulo 0, Palmeiras 0, jogo disputado neste domingo, dia 16, pela 10ª rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista de 2025. Um jogo em que o placar resume bem, talvez, a nota da partida, né? É claro que, para quem viu aqui o vídeo de intervalo, da análise do intervalo, que está aqui no canal, vocês podem ver lá, o tom era extremamente pessimista, mas o jogo melhora no segundo tempo, né? Aparecem boas chances de gols, mais precisamente 3, 2 deles e uma do São Paulo, com o Lucas, só que muito pouco, né? Muito pouco para um clássico que, principalmente do lado do Palmeiras, valia muita coisa. Valia o Palmeiras ganhar para o Palmeiras continuar, entrar forte na briga pela classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. O resultado acaba sendo inútil para eles, que continuam até mesmo fora dessa zona de classificação para o mata-mata do estadual. Para o São Paulo faz pouca diferença. O São Paulo já entra num jogo classificado, que estava em disputa, na verdade, é a liderança do grupo, que com 4 pontos de vantagem sobre o Novo Horizontino, ali no grupo C, certamente o São Paulo vai confirmar essa liderança nos 2 jogos restantes aí que faltam, nas 2 rodadas restantes que faltam do Paulistão. Vamos falar do que foi esse jogo, mas antes, vocês já sabem, meu nome é Rafael Emiliano, seja muito bem-vindo. Vou pedir encarecidamente que você deixe seu like aí para ajudar a gente, né? Que você compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina e o mais importante, que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho para receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo você vai ser notificado, lembrando que essa ajuda é de graça. Você já dá uma mãozinha bem considerável aqui para nós do Avante Meu Tricolor, ajuda a gente a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube, não é verdade? Agora, se você quiser e se você puder, eu vou pedir para que você pense com carinho na possibilidade de virar membro aqui do canal, é só R$ 7,99 por mês. Você clica no botão aqui embaixo, você ajuda a gente aí financeiramente mesmo, para que a gente possa pagar nossas contas, para que a gente possa continuar dando atenção integral a esse projeto, investir em equipamento, em toda a infraestrutura aí, né? Também você pode fazer o seu Pix, que vai estar aqui do lado, né, no QR Code, aponta com o aplicativo do seu banco aí, faz a sua doação, tem a doação pelo Amei aqui, também embaixo dos 3 pontinhos, no coraçãozinho, que você também faz um donativo aqui pela própria plataforma, pelo próprio YouTube, e também tem a possibilidade de você assinar o nosso Apoia-se, o link está na descrição. Lembrando que virando membro do canal, ou assinando o nosso Apoia-se, como uma forma de recompensa aí, uma forma de gratidão aí, pela ajuda, você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp dos Avante Lovers, né? A gente sabe, é pouca coisa, mas, cara, é de coração, é uma forma da gente retribuir um pouco essa confiança financeira que você dá pra gente, porque jornalismo independente é difícil se sustentar, é difícil não ter que correr atrás de outros empregos para pagar as contas, tentando se manter de forma independente. A gente precisa da sua ajuda. Então, se você é fã aqui do nosso trabalho, se você é fã aqui do que a gente faz diariamente, eu vou pedir encarecidamente que você pense com carinho nessa possibilidade, né? Para que a gente continue crescendo. Quem sabe contratando uma equipe, contratando gente aqui para trazer ainda mais conteúdo para vocês. Fica aqui o meu pedido desde já, minha gratidão. Lembrando, qualquer valor aí através do Pix ou do Amei é válido. Lembrando também que o YouTube destravou algumas ferramentas aqui de engajamento, né? Então, vê aí embaixo aí tudo que for possível e você quiser, se você puder, é de muita serventia pra gente. Fico grato desde já aqui, eu e toda a equipe do Avante Meu Tricolor, não é mesmo? São Paulo 0, Palmeiras 0, rapaziada. Depende muito da forma como você enxerga as coisas, né? Vou tirar meu óculos que tá dando muito reflexo. Depende muito da forma como você enxerga as coisas, né? Como que você enxerga o que é uma proposta de jogo, o que um clube entra em campo buscando, qual que é o objetivo. E o objetivo do São Paulo foi muito claro:
melhorar a defesa, encaixar sua defesa, privilegiar a defesa, um jogo defensivo. Não à toa, o Zubeldia tira o Lucas e o Oscar de campo, né, faz um 4-3-4-3 ali, né, com 3 zagueiros, entrando o Juan para formar a trinca com o Arboleda e o Alan Franco, 2 alas, 2 volantes, e aí 3 jogadores de frente flutuando, né, o André Silva e o Luciano um pouco mais recuados, atuando como ponta de lança, o Luciano vindo buscar mais o jogo para o meio campo e o Caleri um pouco mais isolado na frente. Isso não dá certo ofensivamente falando. São Paulo passa um primeiro tempo inócuo, primeiro tempo sem nenhum tipo de jogada, um tempo sem conseguir construir, sem ninguém pensando no meio campo. São Paulo se tornou, ofensivamente falando, inútil, né? Era um time que apostou muito em transição rápida de bola, de jogo, pelas pontas do campo e foi facilmente engolido pelo Palmeiras. Só que do outro lado, é o Palmeiras que também não atravessa o seu melhor momento sob o comando do Abel Ferreira e também foi inócuo, também foi inútil na sua proposta de jogo, sua preposição de jogo essa que foi prejudicada logo muito cedo, com a contusão do Maurício lá, deslocou o ombro, uma cena feia, né? Até no lance com o Juan inocente, né, na jogada. Com isso, o Abel Ferreira é obrigado a colocar o Estevão em campo, né? O Estevão que estava sendo poupado aí, parece que, pelo que eu vi lá com o Leandro Baldaquian, da Transamérica, a rádio que eu escuto os jogos, né? Eu gosto de fazer jogo escutando, né? Rádio. E eu gosto muito dos comentaristas da Transamérica, né? Seja lá o Ivan Drago, seja lá o Zé Calil, hoje foi o Zé Calil. Eu gosto muito da transmissão da Transamérica. Fica um abraço aí pro Kaique lá, que é o setorista do São Paulo, para todo mundo da equipe da Transamérica, os narradores, o Éder. Sou muito fã do trabalho dos caras e, assim, é a rádio que eu escuto, tá? Tem rádio por aí que é só piadinha, não me atrai, não gosto. Eu gosto a Transamérica tem um humor lá com o Gavião, uma coisa que vem desde os anos 90, né? Mas tem análises sérias, os repórteres estão sempre em cima da jogada, muita coisa que a gente assistindo não vê, porque a gente está ocupado escrevendo, ou acaba tendo que recorrer ao vivos aí de portais, passa batido. Na Transamérica que me dá o melhor parâmetro de jogo. O Leandro Baldaquian, todo esse preâmbulo, né, só para puxar o saco da Transamérica. Espero que os camaradas lá citem a gente algum dia, né, para dar uma força aqui nos views dos vídeos, dos views do portal, né. Um beijo para eles, principalmente pro Kaique, lá o setorista do São Paulo. Lá. Beijo, Kaique. O Leandro Baldaquian, que é o setorista do Palmeiras, ele fala, né, que o Estevão estava com febre, teve alguns problemas de saúde aí, né. Por conta disso estava sendo poupado, mas de qualquer forma ele tem que entrar em campo no lugar do Maurício. Esperava-se uma dinâmica maior do time do Palmeiras, que essa dinâmica não foi vista, né? O Palmeiras teve muita dificuldade de passar as 2 linhas defensivas do São Paulo. O Zubeldia montou uma linha de defesa né, bem compactada, consertando, né, como eu digo no vídeo da análise do intervalo, muito das críticas, ou até no Twitter mesmo, que eu escrevi durante a partida, muito das críticas que nós, jornalistas, que vocês, torcedores, tinham referentes a esse time do São Paulo, né? Jogando com o quarteto ofensivo, o São Paulo ficava muito espaçado no meio campo, e os adversários jogavam muito nessa entrelinhas. Foi assim que o Bragantino ganhou o jogo, apesar de o São Paulo jogar com o time reserva, né, mas principalmente o jogo contra o Santos, o São Paulo perde porque o Santos consegue fazer essa transição rápida de bola, buscando esse espaçamento do meio campo. E claro, né, o decepcionante empate 3-3 com o Velo Clube, onde o Velo Clube, o ataque do Velo Clube, que é um dos piores do campeonato, com todo respeito ao pessoal de Rio Claro, conseguiu furar o São Paulo 3 vezes. Então, o clássico contra o Palmeiras, essa era uma preocupação latente nossa, da imprensa que cobre o São Paulo, de vocês, torcedores, e do próprio técnico Zubeldia. Ficou claro isso na escalação que ele mandou a campo, né? Até causou certa polêmica lá, porque eu disse que eu não entendi, para mim não fez sentido, né? Mas a preposição de jogo do São Paulo ficou clara. Ficou clara que era defender, era não levar gols do Palmeiras no gramado sintético, onde, de certa forma, o São Paulo, para mim, é muito engraçado que o fato do São Paulo ser o time do Brasil que mais reclama da grama sintética, né? Parece que o São Paulo já chega para jogar na grama sintética com medo. Já chega com um monte de pé atrás para jogar no gramado sintético. Ainda mais do Palmeiras, ainda mais no campo do rival. E, de certa maneira, essa foi uma preocupação latente do Zubeldia, né? E deu muito certo, deu muito certo. Sacrificou o ataque, mas deu certo. Não tomou gols, não sofreu gols, né?
E o que a gente viu no segundo tempo foi um São Paulo que quebrou um pouco o seu estilo de jogo, colocando em campo o Lucas, principalmente, quando o Lucas entra em campo, mas um Palmeiras que conseguiu, de certa forma, analisar alguns espaços onde ele poderia jogar. E nesse espaçamento, né, estou usando muita palavra espaçamento ultimamente, né, mas nesse espaço que o Palmeiras encontrou, que o Palmeiras viu, né, sinal de que talvez o Abel Ferreira não faz um trabalho tão trágico assim, igual dizem alguns palmeirenses, né, São Paulo, o Palmeiras criou boa chance, né, mas precisamente duas delas, as duas cruzamentos para o Flaco Lopes, as duas, uma vai para fora e a outra o Rafael faz um milagre e evita o gol, o que seria o inevitável gol do Palmeiras, né. A única chance do São Paulo em todo o segundo tempo é um chute do Lucas, que numa falha do lateral palmeirense, né, do Mike, se eu não me engano, ele espirra uma bola de cabeça para trás, o Lucas fica sozinho, invade a área, bate cruzado, a bola sai rente à trave do Everton. Só que aí no segundo tempo a gente viu isso se acentuar, a gente viu essa situação de jogo ficar ainda mais acentuada, né? Um Palmeiras que martelou, e o São Paulo abriu mão do jogo. São Paulo fechou-se ainda mais com uma linha de 5 atrás, né? Colocando mais jogadores para fazer a segunda linha de defesa no meio-campo. O Estevam, coitado, ali na ponta direita, conseguiu furar as linhas muitas vezes, mas os cruzamentos quase sempre não deram em nada, né? De fato, isso aqui é um canal do São Paulo, a gente tem que fazer uma análise do São Paulo, que se dane os problemas do Palmeiras, mas de fato o Palmeiras mostrou que é um time muito fragilizado ofensivamente, com o São Paulo que deu os espaços, mesmo retrancado, mesmo no ferrolho, o Palmeiras não conseguiu jogar. Sobre o São Paulo, aquilo lá, eu vi uma postagem do meu amigo, meu colega, né? Amigo não, né? Não tenho contato pessoal com o Chacon lá da Jovem Pan, do Arquibancada, mas é meu colega, né? Umas coberturas em loco lá de jogos do São Paulo até 2024, a gente cruzou, né? A gente falava ali, conversou muitas vezes, né? E o Chacon fez uma análise que eu gostei muito. É o tipo de jogo que a gente gosta, é o tipo de jogo que a gente fica atraído, é o tipo de jogo que fica na memória, que a gente daqui a 2, 3, 5, 7, 9, 10 anos vai chegar e vai falar assim, pô, o São Paulo arrancou um empate 0x0 com o Palmeiras na arena, né? Não, é um jogo esquecível, é um jogo que, se a gente for recordar mais pra frente, a gente vai recordar pelo aspecto negativo. É aquele jogo que o São Paulo não jogou nada, segurou e conseguiu um empate porque o ataque do Palmeiras é ineficiente, né? Mas é o que tem pro momento. Um São Paulo que já entrou em campo classificado, não por mérito dele, mas pela derrota do Noroeste ontem, né? Num jogo 9h30 da noite, e sem muito aspiração no campeonato, poupou suas duas principais peças, experimentou, né? Testou uma variação tática que era pedida pelos torcedores, até na sua grande maioria, era pedida por nós da imprensa, na nossa grande maioria, né? E o Zubeldia fez isso. Então, assim, para um técnico ameaçado, né? Já é informação, isso não é opinião. A gente trouxe ontem uma matéria no Avante Meu Tricolor de que a pressão está insustentável lá dentro do São Paulo, né? De conselheiros, de sócios influentes, enfim. O Zubeldia tem um apoio único exclusivamente das organizadas e das pessoas que trabalham no futebol. Fora isso, muita gente satisfeita com o Zubeldia. Uma derrota hoje, talvez até certo ponto acachapante hoje, poderia complicar muito a situação dele, poderia piorar a situação dele. E ele jogou com o regulamento, como dizem os velhos, né? Se você for aí conversar com seu avô, com seu bisavô, ele talvez vá usar esse termo, né? Jogou com o regulamento debaixo do braço. E deu certo, sai com 0x0, né? De certa forma, um pouco do que a torcida queria ver, que era prejudicar o rival nessa disputa por uma classificação no Campeonato Paulista. Esse objetivo, de certa forma, foi cumprido. Claro que se o Palmeiras fosse derrotado seria bem melhor, não somaria nenhum ponto, mas é o que tem para hoje. No contexto, né? E a gente sempre faz isso, né? Um abraço aí para o Alexandre Gisbert, né? Para o Michel Serra, tantos pesquisadores aí que se dedicam a estudar os resultados, campeonatos antigos, né? Muitas vezes acompanhando a publicação ali dia a dia da imprensa, né? Porque a gente vai lá e busca um resultado, né? Sei lá,
São Paulo e Corinthians empataram 0-0 pelo Campeonato Paulista de 85. É um chute, não sei se isso aconteceu, tá? Mas a gente muitas vezes ignora o contexto. Mas às vezes o São Paulo tinha desfalque de 6 jogadores, às vezes o São Paulo estava eliminado no campeonato, às vezes... E esse contexto desse jogo, no dia 16 de fevereiro de 2025, era de um São Paulo já classificado, que o técnico estava ameaçado de ser demitido, o técnico atravessa um momento de muita pressão e questionamento sobre o seu trabalho, e ele não quis perder para um rival. Num contexto de clássico de torcida única, clássico num estádio onde o piso não é um dos mais favoráveis, um piso onde o São Paulo é o clube que mais reclama, jogou. Ele fez um jogo para não sair derrotado. Estão tendo relatos aí de que o Carlos Belmonte, diretor de futebol, foi lá recepcionar os jogadores na entrada do vestiário, abraços, parabéns, não sei o quê, porque isso, de certa forma, deve ter sido, né, o que foi conversado, o que foi planejado lá dentro antes da partida. E é o que São Paulo efetuou, é o que São Paulo executou. Então, 0-0 é a nota do jogo. Sim, foi um jogo feio, foi um jogo horroroso, foi um clássico horroroso, talvez um dos piores São Paulo e Palmeiras dos últimos anos, né? Eu lembro justamente aquele de 2022, né, do campeonato brasileiro, também um 0-0, né? Inclusive foi o último jogo em que o São Paulo não teve jogadores contundidos antes desse. Né? O São Paulo quebra esse tabu aí de 3 anos sem contusões lá no gramado sintético do Allianz Parque. Só que, é claro, para nós, São Paulinos, aquele 5-0 foi terrível, tal, mas não deixa de ser um jogo histórico, né? Um jogo contundente, um jogo com placar elástico e tal. De jogos feios, de jogos horríveis de se assistir, esse, certamente, desde aquele 0-0, é o pior. Assim, é um jogo que o São Paulo entrou com uma proposta muito clara e o Palmeiras foi incompetente para tentar furar o bloqueio são paulino. Né? É um jogo que, sendo bem franco, é de muito mais lamentações pelo lado palmeirense, pelo lado verde, do que necessariamente pelo nosso lado, pelo lado do tricolor, porque o São Paulo cumpriu o seu objetivo. Né? O São Paulo viu ali os seus zagueiros jogarem de uma forma muito bem. O Alan Franco e o Arboleda jogaram muito bem. O Igor Vinícius jogou muito bem. Né? No momento que o meu cachorro vai latir aqui, porque ele faz isso. Né? Ele espera eu ligar a câmera para começar a latir. Então peço desculpas desde já para vocês. Né? Vai vazar o som aí, o latir, não tem jeito. Então, assim, entre mortos e feridos, é óbvio que não se trata de um resultado para comemorar, de um resultado para o São Paulino amanhã tirar sarro do rival no trabalho, na escola, na faculdade, no que quer que seja. Mas é um resultado para o São Paulino ficar, se não plenamente satisfeito, pelo menos entender o que foi a proposta do jogo, o que foi a proposta do time e o que o time dele executou em campo. Tá? Eu acho que isso é ponto primordial para o São Paulo, pelo menos, conseguir um pouco do que ele mais precisa nesse momento antes do mata-mata, que é paz. O São Paulo precisa, nesse momento, de paz. O São Paulo precisa, nesse momento, colocar sua cabeça no lugar. Não deixar se levar por uma crise para que as coisas não se compliquem. Contra o Novo Horizontino, provavelmente, tudo leva a que vai ser ele nas quartas de final, contra o próprio Palmeiras, provavelmente, se tudo der errado, né? Para nós, no caso, se der errado, numa semifinal, contra um Corinthians, um Santos, sei lá quem, na final, porque uma eliminação precoce do Campeonato Paulista vai ter um custo muito alto para o São Paulo para o restante da temporada. São Paulo se colocou nessa situação, é importante a gente deixar isso claro. E o jogo de hoje mostrou que um técnico capaz de jogar com o regulamento debaixo do braço, pelo menos o Zubeldia foi bom nisso, foi assim ano passado nos mata-matas contra o Atlético Mineiro, contra o próprio Botafogo, né? Jogou com o regulamento. São Paulo não propôs jogo e conseguiu os resultados. Então, todo aquele cenário apocalíptico que a gente previa, né? Um time extremamente ofensivo, mas com falhas, ele não desapareceu da noite por dia. É óbvio que a gente vai ver agora, por exemplo, quarta-feira contra a Ponte Preta, se esse contexto, esse cenário vai se repetir. E vai ser muito preocupante contra times pequenos, São Paulo, a defesa do São Paulo continuar falhando, o São Paulo continuar entregando resultado. Mas, se contra times grandes, São Paulo abrir mão da sua proporção de jogo, São Paulo fazer jogos mais pragmáticos, mais pensados, mais táticos, mais analíticos, eu vejo como válido, apesar de
como disse o Chacon, e eu concordo com o Chacon, por isso que eu estou citando ele aqui e roubando as falas dele, a escrita dele no caso, a gente não gosta, por mais que a gente não goste, por mais que a gente não aprove, por mais que talvez não seja o ideal, mas às vezes nem sempre o que a gente gosta, o que a gente quer, é o que a gente tem na vida. É importante a gente deixar isso muito bem salientado. Beijo do gordo, a gente volta com o momento com mais informações. Tchau. São Paulo.